Temos que honrar. Nossa cultura brasileira, infelizmente, não obedece um dos mandamentos bíblicos mais importantes e o mais principal de todos. Provavelmente você não obedece e nem percebe. Mas antes de falar tudo isso e todos os assuntos que eu quero abordar no vídeo, eu tenho que pelo menos me apresentar. Eu sou o Arthur, esse daqui é o meu canal e eu falo sobre assuntos bíblicos e, bem, numa vibe bem adolescente. Vim falar um assunto sério que muitas pessoas não fazem. E eu também não fazia, que é nada mais nada menos que honrar o próximo. Sério, a coisa mais simples de todas que a gente não consegue fazer, ou às vezes a gente deixa de fazer por vergonha e tal. O que seria honrar, né? No dicionário, honrar é engrandecer, merecimento, créditos e outros significados. Mas o que eu vim falar hoje não é idolatrar seres humanos, mas sim respeitar o teu próximo. E quando eu me refiro ao próximo, não é apenas sua família, amigos, grupos, etc. É também aqueles que te perseguem, os seus inimigos, aquelas pessoas que você não gosta, aquelas pessoas que não desejam sua presença. O texto de hoje se encontra em João 13, 1 a 10, que eu vou ler aqui para vocês. Ora, antes da Páscoa, sabendo que Jesus, que era chegada a sua hora de partir desde o mundo para o Pai, e havendo amado os seus próprios que estavam no mundo, ele os amou até o fim. E, terminando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote que o traísse, 3. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas e que em suas mãos, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantando-se da ceia, colocou de lado as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, ele pôs as águas em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e limpá-los com a toalha com a qual se cingia. Aproximou-se, então, Simão, Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, tu não o sabeis agora, mas depois tu saberás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca lavarás os meus pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavá-lo, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simeão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que se levantou não necessita de lavar senão seus pés, porque no mais está todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. João 13, 1 ao 10, na versão BKJ. Jesus amou a todos, incluindo até mesmo aqueles em que iriam zombar dele na cruz, se referindo àqueles que não gostavam da presença dele, como a gente pode ver no caso de Judas. O primeiro versículo fica bem claro que ele sabia o que iria ocorrer depois daquela ceia, que Judas iria até ele, que Satanás já tinha posto malignidade no coração dele, tramando uma traição contra Jesus. Então ele decide limpar os pés dos discípulos. Essa função ficava geralmente para aquelas pessoas que tinham o cargo mais baixo, o servo mais baixo. Então quando Jesus ele toma essa decisão de lavar os pés dos discípulos, ele está se submetendo a um cargo baixo. Mas o interessante disso tudo é que ele era Deus. Jesus nos mostra que servir aos outros não é significado de inferior ou de humilhação. Jesus era Deus, porém mesmo assim serviu. Servir é um desafio, principalmente para a população brasileira. Vamos concordar que a maioria das pessoas tem apelidos. Você mesmo pode ter apelidos na sua escola, faculdade, sei lá, no trabalho. E a grande maioria desses apelidos são defeitos dessa pessoa, como, sei lá, orelhudo, narigudo e etc. Geralmente são erros ou falhas dessas pessoas. Quando estamos com raiva das pessoas, a primeira coisa que a gente vai falar da pessoa é os erros dela, sabe? Vamos falar a verdade. Vivemos em uma cultura de desonra. Isso daí é inegável. E que, para se sentirmos superiores, temos que expor os erros dos outros. Porém, Jesus não nos mostra isso, porque Jesus sabia quem ele era. Se Jesus lavasse o pé de uma pessoa, não significaria que ele era inferior. Fazer a função do menor servo não significa um sinal de fraqueza, mas de humildade. O motivo de inúmeras desonras no Brasil é porque as pessoas não sabem o que elas são. E a pergunta de todo ser humano, afinal de contas, é: o que eu sou, quem eu sou, e perguntas desse tipo. Então ela, para saber quem ela é, ela olha essa qualidade, defeito, habilidades, sonhos, beleza física e etc, inteligência. Porém, ainda assim, ela não se sente seu completo.
completa, sério. Porque se alguém ultrapassar ela em um aspecto em que ela é boa, ou que um aspecto que ela queria ter, porém não tem, ela se sente triste, sabe? Então esse é o maior problema para essas pessoas que se sentem melhor por conta de um aspecto. Aí quando alguém ultrapassa ela fica triste. Então para se sentir feliz, ela humilha o próximo. Mas quando entendemos que somos filhos de Deus, não, sério, filhos de Deus. Pô, que cargo grande, sabe? Tipo assim, olha lá o filho do Claudinho. Não, mas aquele ali é o filho de Deus. Pô, imagina quanta aura. Quando sabemos que somos escolhidos desde o ventre. Cara, fala a verdade, quem te escolheu desde o ventre? Ninguém. Sabendo que isso que estamos vivendo agora não significa que a gente é realmente, sabe? Pessoas passam por desafios financeiros e não é pronto que ela tá passando do desafio financeiro agora que ela é um pobre tão ruim que nunca vai dar certo na vida. Não é pronto que aquela pessoa ali tá rica que ela vai ser rica, boa e pacífica. Então a gente nunca sabe. Isso nos faz olhar de uma maneira diferente. Não viver mais em se achar melhor, mas sim em ajudar a todos. Jesus não avaliação de pessoas, mas sim ser aquele em que honra a todos, aquele em que ama a todos. O interessante disso tudo é que Jesus serve até mesmo aquele que logo após isso trairia ele. Isso não mostra que devemos ter respeito e servir. Servir, eu falo, trabalhar, ajudar e etc. Até mesmo aquele em que te persegue, aquele que te deseja mal, aquele que fala mal de você, aquele... Você já sabe. Jesus amou o mundo de tal maneira que amou até mesmo aqueles que desejavam sua morte. Isso nos lembra dos maiores mandamentos. Mateus 22, 37 ao 39. Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, capítulo 22, versículo 37 ao 39. Na tradução BKJ King James. Esse grande mandamento se aplica com qualquer pessoa, seja com criança, adulto, independente de música, roupa e etc. De filme, da quantidade de dinheiro, independente se é do bem ou do mal. Temos que ter um mínimo de respeito por todos. Jesus lavou os pés de Judas. O texto não fala que ele pulou o pé de Judas, ele não fala que ele negou a Judas, ele não fala que não quis servir a Judas e mandou ele meter o pé na frente dele. Não, ele fez nada disso. Ele foi lá, ajudou. Mesmo assim, o cara traiu ele, sabe? Jesus mesmo assim chamava ele de amigo. O cara que ia trair ele. Por que Jesus fala que tem que lavar os pés de Pedro, ou senão ele não teria parte com ele? Bem, realmente, quando você olha pro texto na primeira vez e quando você analisa isso, realmente dá uma confusão, porque não faz sentido. Mas hoje eu te vim dar uma resposta. A realidade é que Jesus não te manda nada que ele nunca fez. Se ele mandou perdoar, é porque ele já perdoou. Se ele mandou amar, é porque ele já amou. Ele mandou, sei lá, ajudar o pobre é porque ele já ajudou. Se ele falou que você vai expulsar demônios é porque ele já expulsou. Se ele falou que vai curar enfermos é porque ele já curou e etc. Quando ele fala isso para Pedro, é porque não tem como ele exigir de Pedro lavar os pés dos outros, no caso servir, ajudar e expressar o amor pelo próximo, sendo que ele não ia fazer isso para Pedro, sabe? Então essa é a grande realidade, por isso que Jesus fala que ele não teria parte, porque não tem como ele exigir de Pedro o que ele não fez para Pedro. Agora chegamos na hora da prática do vídeo, em que analisamos o que devemos fazer e o que devemos, como devemos reagir, como devemos pensar e analisar a nossa vida, o que devemos fazer em hora H, o que a gente tem que fazer na situação Z. Primeiro, mínimo de respeito com todos. Isso infelizmente o nosso povo brasileiro não tem, sério, isso não tem. Respeito. Xingar virou parte do vocabulário. Não, sério, se você chegar para um adolescente de 12 anos ele xinga. Se você chegar uma criança de 5 anos ela xinga. Se chegar de um velho de 98 anos ele xinga. Fofocar das pessoas que não gostam. Cara, isso aí que todo mundo tem na rua. Uma pessoa fofoqueira que passa pros outros e aí tu viu, né? Chega contente e tal. Infelizmente, hoje nós convivemos com isso. A gente tem vídeos que nos mostram isso. Temos vídeo no YouTube que infelizmente são de intenções más e tal, sabe? Então, a criança, né? Criança eu falo todo mundo, né? Então, todo mundo
mundo já nasce vendo essa porcaria de mundo, né? Mas devemos mudar isso. Não tem como você falar que é um seguidor de Cristo e não muda isso. Hoje eu te convido, você mesmo aí que tá assistindo o vídeo, a analisar as situações da sua vida e começar a perceber como está o seu respeito com o outro. A partir de agora, você tem que se importar como Jesus. Não tem como você falar que pertence a Cristo e não ter o mínimo de respeito com o seu próximo. 1 João, capítulo 4, versículo 20 a 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. 1 João 4, 20 a 21. Esse texto resume praticamente tudo o que eu falei até aqui. Não tem como você falar que você ama a Deus, que você é o maior intercessor, que você é um apaixonado de Jesus e você não tem o mínimo de respeito com aquela pessoa da sua sala de aula que fica falando besteira pra você. Ajudar sem querer receber nada em troca. Tomem cuidado, por favor, sério, cara, é uma coisa triste, porque às vezes você até faz o bem, só que você faz o bem querendo receber algo em troca, sabe? Então você acaba se tornando mais um interesseiro do que uma cópia de Jesus, porque, cara, se você só faz o bem pra querer ganhar alguma coisa e aquilo não acontecer, meio que você vai esfriando, até que uma hora que você não vai querer fazer o bem. Isso é uma das coisas ruins. A outra é que você vai sempre se decepcionar. Se não acontecer algo bom na sua vida, você vai largar Cristo, sabe? É isso. Não é porque você ajudou um mendigo na rua em que você vai ficar milionário. Na verdade, eu nem sei se aquilo que você fez realmente vai voltar de volta pra você como agradecimento. Não sei se você pode dar, tipo, 10 reais pro mendigo e amanhã você ser um milionário. Não sei se por conta que você levantou alguém na rua que tava caído e você do nada vai ganhar 1000 bênçãos. Na verdade, eu não posso definir isso pra você. Na verdade, não tem como eu decidir, sabe? Fazer o bem, não é esperar algo em troca. É esperar que o outro seja a recompensa. Esperar que a sua ajuda é a sua própria recompensa. O seu próprio esforço foi sua própria recompensa. Agora que você aprendeu o que deve ser feito, influencie os seus amigos a fazerem o mesmo. Caso você tenha um amigo não convertido, aproveita para mandar esse vídeo para ele, ou aquele amigo também desobediente. No entanto, é isso, rapaziada. O vídeo realmente tem um tema bem importante. Eu acho que esse tema é muito importante, segue. Mas, no entanto, é isso. Fica com Deus. Adeus. Amém.